A paz do Senhor, amados, amém? Esse dia que o Senhor fez, é um dia que nós devemos nos sentir na sua presença como alguém que é uma pessoa abençoada. Quantos se sentem abençoados? Amém. Hoje nós vamos falar sobre um tema, sobre buscar o melhor de Deus. Quantos têm certeza que Deus tem o melhor para nós? Sempre tem o melhor para nós, amém? Mas vocês sabiam que muitas vezes, ou em muitas coisas, Deus espera que nós peçamos? Primeiro, para que nós tenhamos fé naquilo que estamos pedindo e que vem dele. Segundo, para termos certeza que ele é o nosso provedor, não é? Há coisas que Deus nos dá sem nós pedirmos, assim como nós fazemos com os nossos filhos. Mas há coisas que os nossos filhos precisam nos pedir, embora nós saibamos, tenhamos gosto de dar, e muitas vezes Deus faz conosco aquilo que também fazemos com os nossos filhos, ou pelo menos a maioria dos pais fazem, esperar um pouquinho mais para ter certeza se ele quer aquilo mesmo. Me lembro que das minhas duas filhas, uma era mais definida, a outra ficava mais em dúvida do que queria de presente, de Natal, aniversário. Então já estávamos acostumados, ela começava falando muito antes: olha, eu quero isso assim, assim de presente, a Thaís. E aí a Vera, vamos esperar para ver se ela vai mudar. Daí a pouco ela mudava. Ela disse: não, eu não quero, mas eu quero isso. Já imaginou se eu tivesse comprado? E quando nós tínhamos certeza, é quando ela ficava: não, eu quero. E ela começava então a contar para as pessoas que iria ganhar aquilo. Aí eu falei assim: agora ela já se comprometeu, então nós podemos comprar. Deus é assim conosco. Muitas vezes Ele quer sentir de nós essa segurança de que nós estamos pedindo aquilo que queremos e esteja dentro da vontade dEle também. Tem isso. Há uma passagem interessantíssima no livro de 1 Crônicas, no capítulo 4, vai falar sobre a descendência de Judá. E os irmãos vão perceber que ele começa falando, e estes também foram herdeiros de Judá, e vai falando e um monte de nomes. Aliás, tem uma lista de sugestão de nomes para vocês darem seus filhos, aqueles que ainda não têm filhos, né? Temos nomes interessantes aqui. Mas nós vamos ler no versículo 9. Antes, só para os irmãos terem uma ideia, eu vou ler o versículo 6, 7, assim, só para os irmãos entenderem o que vai acontecer aqui agora. E diz assim: Naará lhe gerou Alzã, Éfer, Tememi e Rastari. Esses foram os filhos de Naará. Eis os filhos de Elá: Zerete, Zoar, Etnã. Está falando de descendências, né? Cós, de quem nasceu Anube, e Zobeba, e as casas tribais de Arael, filho de Arum. Jabes foi o homem mais ilustre e respeitado de sua tribo. Sua mãe lhe deu o nome de Iabete-Jabes, significando: em meio a muito sofrimento o dei à luz. É sabido que Jabes rogou ao Deus de Israel: que tu me abençoes e aumentes minha prosperidade, ou alargues minhas tendas, em outra versão. Que a tua boa mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal. E Deus lhe concedeu o que pediu em oração. Vamos falar com Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos na tua presença, Senhor, com temor e tremor, e pedimos que nesta manhã o Senhor possa falar conosco aquilo que o Senhor transmitiu para mim no estudo, que o Senhor possa transmitir para o teu povo, Senhor. Que não haja nenhuma interferência humana nesta mensagem. Ao contrário, que somente o teu Espírito Santo possa nos falar. Em nome de Jesus. Amém. Então ele vem dizendo: esse é o filho desse, daquele. Aquele gerou tal, e outro gerou tal, e outro gerou tal. Mas quando chega em Jabes, ele abre um parêntese
Parece que, não parece, com certeza é, mas Deus diz: eu vou falar especialmente sobre alguém, sobre uma certa situação. E ele diz, ele abre um parênteses, alarga o texto e diz: Jabes foi o homem mais ilustre e respeitado da sua tribo. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, significando em meio a muito sofrimento o dei à luz. Então, ele começa nos dizendo que o nome de Jabes significava muito sofrimento. É sabido, então ficou notório isso, que Jabes rogou ao Deus de Israel: que tu me abençoes e aumentes minha prosperidade, que a tua boa mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal. E Deus lhe concedeu o que pediu em oração. Amados, esta é uma demonstração clara de que não é porque não nascemos sem problema ou não tivemos problemas no nascer, ao nascer ou depois disso, não é por isso que nós seremos felizes. Nós podemos ser felizes mesmo em meio a aflições. E eu quero ressaltar aqui o exemplo que Jabes é tão interessante, que está registrado aqui, abrindo, como eu disse, depois vocês olharem e continua. E Quelube, irmão de Suá, deu origem a fulano. Fulano gerou a fulano. E vai embora. Então, por que está narrado dessa forma? Por que há esse parêntese, ou esses parênteses, abrindo e fechando, para dizer: vou falar de uma pessoa especial. Primeiro, para servir de exemplo para nós, que nós não precisamos nos conformar com aquilo que nos aparece. Jabes não pediu para nascer em dores, ele nem tinha, e nenhum de nós que nasce tem influência sobre isso, mas nasceu. De vez em quando nós encontramos pessoas com vários problemas, e a gente começa a conversar. Os psicólogos sabem isso muito melhor que eu, não sou psicólogo, mas como pastor, às vezes, nos fazemos de psicólogos, algumas vezes, conversando no gabinete, vem orar, eu estou com problemas, e a gente começa a ouvir uma história, e a pessoa, irmãos, eu não sou contra que as pessoas falem, só para deixar claro, né? Senão as pessoas não vão lá mais procurar o pastor, porque a gente vai falar com o pastor diz que a gente está reclamando. Não, mas que possa ter acontecido na sua vida, é verdade, mas isso não pode, na vida de um servo de Deus, não deve ser um impedimento para que nós sejamos vitoriosos, porque até a forma de isso acontecer é também uma preparação de Deus, ou seja, Deus desejando nos preparar para que sejamos alguém e que amanhã venham a dizer, assim como disseram de Jabes, dizer de um de nós. E eu quero destacar aqui o que acontece. Então, Jabes já era grande, né? E ele sabe que certamente a mãe dele contava para ele, e ele sabia do sofrimento, sabia das situações, mas merece um capítulo à parte aqui. Tanto merece que está aqui. Jabes resolve orar ao Senhor e diz: é sabido que Jabes rogou ao Deus de Israel. A primeira coisa que eu quero destacar, que ele rogou e depois contou para todo mundo a razão do que estava acontecendo com ele. Porque no fim do versículo 10 diz: e Deus lhe concedeu o que pediu em oração. Então eu imagino que quando ele chegava e as pessoas diziam: olha, você é um abençoado, as suas fronteiras alargaram, a mão do Senhor tem estado sempre contigo. Ele disse: mas eu orei a Deus por isso. Eu não aceitei a vida que estava se desenhando para mim dentro da situação. Não que Deus desenhou aquela vida, Deus não desenha uma vida maldita para ninguém, amados, mas às vezes nós nascemos numa situação, num contexto,
Porque Deus quer nos provar, Deus quer nos testar, Deus quer nos abençoar, Deus quer nos fazer crescer. Então ele faz 4 pedidos ao Senhor, e eu quero destacar com os irmãos esses 4 pedidos, para que nós aprendamos nesta manhã. A primeira coisa que ele pediu é que o Senhor me abençoe. Então ele diz aqui, é sabido que tu me abençoes, a primeira coisa que ele diz, que tu me abençoes. Eu fico até um pouco desapontado, mas eu respeito o que a pessoa sente e o que a pessoa deseja. Mas às vezes nós chegamos, já aconteceu isso várias vezes comigo, e a gente chega e diz, olha, o Senhor te abençoe, e a pessoa, eu já sou abençoado. Como eu devo entender isso? Estou satisfeito, não quero mais? Ou, às vezes ele diz assim, sim, eu quero, e olha, eu já tenho sido muito abençoado. Mas quando ele diz, eu já sou abençoado, dá a impressão que diz assim, eu já recebi, não quero mais. Quando nós devemos buscar as bênçãos do Senhor todos os dias, por quê? Para que o Senhor seja engrandecido na nossa vida. Se eu sou abençoado, é porque alguém está me abençoando. E esse alguém que está me abençoando precisa ser visto pelas pessoas para servir de testemunho e exemplo e para que as pessoas o desejem. Sempre colocando, irmãos, que nós estamos aqui com um propósito único de que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida e que nós então possamos fazer a obra. A palavra de Deus diz que Deus nos criou para quê? Para o louvor da sua glória. Então nós devemos ansiar por bênçãos. E que são bênçãos? Bênçãos são favores divinos, são coisas que nós buscamos. Olha, eu recebi uma bênção essa semana, alguém diz, é mesmo? Qual foi a bênção? Puxa vida, eu estava precisando de pagar isso assim, e eu não tinha o dinheiro, e de repente uma pessoa que me devia há muito tempo, eu nem sabia mais, nem lembrava, veio e me pagou, e ele considera isso como uma bênção. Como é que a gente pode considerar isso como uma bênção? Quando o Senhor tocou no coração da pessoa que viesse te procurar. Eu fui abençoado, olha, eu fui lá para fazer um concurso, só tinha 3 vagas, e eu fui um dos agraciados. Que bênção! Como é que eu estou fazendo isso? Eu estou dizendo, o Senhor olhou para mim e trabalhou a meu favor. Nós devemos ansiar por bênçãos como se estivéssemos ansiando por experiências com Deus. Experiências. Todas as vezes, eu estava conversando com alguém, já não me lembro, já falei isso com várias pessoas, assim, em off, conversando, e eu tenho vontade, antes de morrer, obviamente que depois de morrer eu não vou conseguir mesmo, antes de morrer eu quero escrever um livro sobre as minhas experiências com Deus. E você sabe por que eu vou escrever esse livro? Eu quero escrever, os irmãos me ajudem aí, não é me ajudem com dinheiro não, me ajudem me cutucando, me lembrando, pastor, vai escrever, porque a gente, já estou falando isso há 10 anos, já deveria ter espalhado o livro para todo lugar, porque eu vi grandes experiências do meu pai com Deus, do meu pai e da minha mãe, e isso me motivou a contá-las, e quando eu comecei a contar, eu era criança ainda, não tinha tido tantas experiências, não porque era criança, mas porque o tempo ainda não havia decorrido, hoje já são mais de 10 anos, na verdade, então, eu ficava lembrando, e recentemente eu estava lembrando de experiências com meu pai, e que serviram de exemplos, e o que Deus quer é que nós tenhamos experiências com Ele, para que sirva de exemplo para outras pessoas. Experiências de livramento de morte, experiências de salvação de vidas, através daquilo que nós fizemos, ou oramos, ou pregamos, ou cantamos, ou conversamos, e todos nós temos isso. Eu acho que se eu perguntar aqui, cada um tem uma experiência que alguém mudou de vida através de um conselho, através de uma oração, porque se você não tem, ainda dá tempo de buscar. E nós devemos rejeitar nesses pedidos de que tu me abençoes, tudo aquilo que se parece com bênção, mas na verdade vem de procedência
Porque quando nós estamos orando e pedindo bênçãos, normalmente nós estamos falando alto, normalmente. Podemos até orar falando baixinho. Enquanto eu não opero o olho esquerdo, quarta-feira agora, né? Aí tem hora que eu estou com o óculos aqui, esqueço, aí estou enxergando embaçado agora para lá. Agora está bom, mas quando chego aqui, agora não dá, tem que botar aqui. Oh, aleluia! Mas experiências que parecem procedência do maligno e que às vezes não parecem, temos certeza que são procedências, que experiências são procedências do maligno. Me lembro uns anos atrás que eu estava ansioso por trabalhar mais para Deus. Eu ainda não estava totalmente engajado no ministério itinerante de pregar e cantar, porque eu estava trabalhando e o lugar que eu trabalhava me prendia até certa hora. E como me prendia, eu negava convites para ir a certos lugares, para fazer viagem. Eu comecei a ansiar por aquilo. Senhor, pelo menos no sábado eu não quero trabalhar. Eu não quero trabalhar no sábado. Arranja para mim um trabalho, porque os finais de semana que tinha mais trabalhos para eu fazer nas igrejas. E aí um dia vem uma pessoa e me oferece, e disse, olha rapaz, tem uma empresa, no mesmo ramo que eu trabalhava, tem uma empresa precisando de uma pessoa, e eu lembrei de você, cara, é o teu perfil. Quando eles me falaram de como eles precisam, só faltou escrever, Isaías, é você, talhado, está ali. E eu fiquei animado. Quando ele me falou o salário, eu arrepiei, que era cerca de 3 vezes mais. Eu nem estava pedindo isso. 3 vezes mais do que eu estava ganhando lá no outro lugar. Falei, eita. Aí, levei para a Vera, filha, vamos orar, que acho que... Quando eu comecei a contar, mas não demorou 30 segundos, ela falou assim, mas isso não é de Deus, não. Eu tinha esquecido um pequeno detalhe. É que eu não trabalhava no sábado. Mas uma vez por vez eu trabalhava no domingo. E ela disse, como é que Deus vai fazer isso com você? Você está pedindo para ter mais tempo e você vai trabalhar aos domingos? Isso não é de Deus. E como é que isso acontece agora? Como é que você resolve isso? Aí vem logo a cabeça, porque se o dinheiro é envolvido, não diga que não é não, porque acontece com qualquer um, comigo, com você e com qualquer um. Você começa a querer arranjar um escape. Não, mas pode ser que Deus também está querendo que eu vá lá trabalhar no domingo para eu pregar o evangelho. Eu fico interessante quando algumas pessoas arranjam uma desculpa amarela, esfarrapada. Mas já pensou que Deus está me levando lá naquela boate para eu trabalhar, para eu ganhar todo mundo para Jesus? Oi, irmão, vai se enxergar. Será que Deus precisa fazer isso? Será que Deus está mendigando tanto? Eu não tenho ninguém, eu não tenho que resolver, então eu vou botar você no meio de uma boate para trabalhar na boate, ganhar dinheiro indevido, ou no inferninho, ou numa coisa assim. Desculpe, irmãos, esse é o meu pensamento. Pode ser que alguém aqui esteja ouvindo, alguém esteja ouvindo. Não concordo, não, pastor Isaías, fique com a sua opinião, irmão. Essa é a minha opinião. Aí veio logo, mas olha, e se Deus está pensando nisso e nisso e nisso? E quando vem isso, a gente tem que fazer uma prova com Deus. Eu quero ver se é de Deus. E eu fiz uma prova com Deus. A minha esposa me ajudou nisso e falou, vamos fazer um propósito com Deus? Se for de Deus, esse cara não vai te largar, ele vai te ligar todo dia. E vai perguntar, já resolveu? Vem cá, eu dou um jeito. E ele vai ficar em cima de você. Se não for de Deus, ele não vai te ligar mais. Isso fazem o quê? 30 anos, 32 anos? Nunca mais falou. Nunca mais. Estavam precisando desesperadamente. Quando o cara falou no meu nome, ele me conhecia, era do mesmo ramo, e ele disse, isso aí, eu não pensei nisso, fala com ele. Tanto que ele veio e falou correndo. Falou, eu vou dar uma resposta. E eu não dei uma resposta para o camarada não me cobrou, e o camarada que pediu para ele também não perguntou mais nada. Ah, pastor, é porque eles arranjaram outro. Então, porque não era para mim. Ah, pastor, porque ele esqueceu. Porque tinha que esquecer. Então, quando nós pedimos bênção ao Senhor, nós devemos estar preparados que as bênçãos vêm não como uma cobrança, vou te dar isso, mas você me dá aquilo. Não, mas por fidelidade a Deus, nós devemos sim compartilhar
e entender que se trata de experiências diárias com Deus. Quando nós estamos com esse coração aberto, de experiências diárias com Deus, Deus diz: eu vou derramar. E tudo que vem de Deus, seja isso, seja dinheiro, seja saúde, seja tudo, quando nós estamos dispostos a dizer de onde vem e que eu sou grato a Deus por isso, Ele fez, eu não fiz nada, Ele é quem fez, Deus seja louvado, Deus seja engrandecido, o seu nome é poderoso, Ele abre as comportas do céu. Por quê? Por uma questão de lógica, irmão. Quanto mais eu disser isso, mais eu vou motivar as pessoas a terem ou a buscarem essa experiência com Deus. Segunda coisa que ele diz é que me alargues as fronteiras. Em uma versão diz, mas é a mesma coisa, que aumentes minha propriedade. Quando nós oramos: Senhor, aumente as minhas propriedades, alargue as minhas fronteiras, a impressão que eu tenho é que na mesma hora o Senhor pergunta assim: você está preparado para ter uma propriedade maior? Você está preparado para gerenciar fronteiras mais longas? Você está preparado para ser fiel a mim no muito? Mas por que Deus concedeu, e Deus lhe concedeu o que pediu em oração? Eu vou te responder sem perguntar a Deus e sem conversar com Jabes. Como é que você tem essa certeza, pastor? Pelo que eu conheço da Bíblia. Deus lhe concedeu porque conhecia o coração dele. Deus lhe concedeu porque disse: eu posso dar, porque ele não vai se perder. Não, eu posso dar porque ele merece. Irmãos, nenhum de nós merece. Por mérito, não. Tudo que temos é pela graça. Mas quando o Senhor diz: eu vou dar a você isto, é porque Ele veio e disse assim: não vou desperdiçar, não vou jogar pérolas aos porcos, não vou jogar fora. É que Ele sabe que você não vai se perder. Uma vez um senhor falou com um pastor meu da minha igreja, e o pastor contou isso no púlpito e disse: o irmão veio falar: pastor, ora comigo. Não é possível, todo mundo ora, eu estou buscando comprar uma casinha na praia, uma casinhazinha na praia. Quando a gente fala na praia, assim, tipo lá em Araruama, lá em São Pedro de Aldeia, lá em Capo Frio, uma casinha. Pastor, só isso que eu estou pedindo, eu sou um dizimista fiel, eu sou não sei o quê, eu trabalho na igreja, fulano já pediu, já tem duas, fulano não sei o quê, já tem uma na praia, outra no campo. E o pastor falou assim, conhecendo ele: Deus ainda não te deu porque te conhece, meu amado, e sabe que quando você tiver uma casa na praia, no verão, você não vem mais à igreja. O pastor podia dizer isso para ele. E às vezes Deus está retardando nos dar grandes coisas porque nós não somos fiéis no pouco. E quando não somos fiéis no pouco, no muito não nos acrescentará. Está na Bíblia. Quando nós pedimos algo maior ao Senhor, nós temos que estar preparados para saber que, mas o Espírito Santo nos ajuda. Sim, é lógico. Quem é você para pensar que você vai gerenciar uma coisa grande com sua capacidade? Eu não sou. Se você pensa, ok, mas eu não penso. Mas eu estou dizendo assim, sobre você ser dependente dele. Será que eu não vou me envaidecer? Será que eu não vou achar que eu não preciso, que eu sou o rei da cocada preta? Então, maiores e mais oportunidades para realizar os propósitos de Deus para a sua vida. Ele estava pedindo isso, ele queria ser alguma coisa. Tanto que diz, é sabido que Jabes rogou a Deus por essas coisas. Por que é sabido? Volta a dizer, porque Jabes comentou, as pessoas viram. Se não comentou por si só, comentou respondendo o que lhe perguntaram. Mas além disso, me alargues as fronteiras, aumente as minhas propriedades. Ele está dizendo, eu não nasci para ser só isso, eu acho pouco, eu quero fazer mais. E aí agora você entra na atmosfera espiritual, seja na atmosfera
seja em qualquer seção da sua vida, você não deve se conformar em ficar estagnado. Até mesmo não é feio você buscar de Deus ser uma pessoa próspera em dinheiro, próspera em situação ocupacional em alguma empresa. Por quê? Se o seu coração está dentro desse contexto, Deus diz: ele vai ser um azogue para mim lá naquela empresa, ele vai ser um espetáculo se eu colocar muito dinheiro na mão dele. Esse camarada, então, eu estou vendo que ele é fiel, no pouco que ele faz, ele é fiel, então sobre o muito eu lhe colocarei. Oportunidades de nós podermos aumentar o nosso poder de fogo, vamos dizer assim. Uma vez eu recebi um telefonema, irmãos, porque tempos antes, sei lá, meses, dias, não sei quanto, mas não importa, tempos antes, uma pessoa, numa entrevista que a gente, quando eu vivia só disso, cantando e vivendo pelas igrejas, cantando, pregando, um irmão que já está falecido, o irmão Josias Menezes, ele era chamado o pai dos cantores, ele fazia umas caravanas, levava, eu não andei com ele nessa caravana, eu vim depois, mas ele trabalhava numa rádio e ele disse assim para mim, como ele dava muito conselho aos cantores, e ele disse assim para mim: vocês talvez nunca saberão o alcance de vocês através da música, onde chegou um CD, uma fita cassete, talvez você nunca saiba que lá converteu alguém, que lá você só vai saber no céu, e talvez saberá. E eu me lembro que um dia eu estava em casa e me veio uma ligação e a pessoa estava lá no Nordeste, em Rondônia, se não me falha a memória. Se não é Rondônia era Roraima, é naquele lado ali. E ele, acho que era Rondônia. Aí ele disse: eu estou falando com o irmão Isaías Mendes. Eu falei: está falando com o irmão Isaías Mendes. Ô irmão, o irmão é uma bênção na minha vida e tal. Eu falei: mas o irmão, eu sou daqui de Rondônia, mas eu nunca fui a Rondônia. Ele disse assim: não, mas eu estou aqui agora. Vou dizer como eu conheci o irmão. E ele disse: eu estou lhe ligando para o irmão me autorizar a colocar o nome de um ministério, que é o nome de uma música sua, a Sarça. Ele queria botar Sarça Ardente. Eu falei: essa música nem é minha, irmão. Eu gravei, mas o irmão fica à vontade. Ele achou que... E ele disse: eu estava preso, eu fiquei preso nos Estados Unidos durante muitos anos, por alguma coisa que ele fez, ele ficou lá. E um dia um irmão chegou lá e começou a fazer evangelismo na prisão, e levou uma cassete sua, e nessa cassete, que é a cassete Doce Unção, que tem o santuário, tem a Sarça. E eu ouvi, essa música falou ao meu coração, e eu já estava quebrantado. Eu não me lembro se ele já era crente ou se ele se converteu depois, também não é o fator mais importante aí. O fato é que ele foi muito tocado, e ele disse assim: quando eu sair daqui da prisão, eu vou fazer algo pelas pessoas, e eu quero colocar um ministério, e meu ministério vai se chamar Sarça Ardente. Por isso que ele estava me ligando. Não sei se ele é alto ou se ele é baixo. Naquela época eu não tinha o celular para mandar foto. Não sei se ele é gordo ou se é magro. Não sei, nem lembro mais o nome dele. Certamente, e ele disse: eu não conheço o irmão pessoalmente, consequente, o irmão não me conhece pessoalmente. Mas eu estou aqui em Rondônia. Uma fita chegou lá na prisão. Às vezes chega uma fita, alguma coisa, lá no meio dos índios. Então, será que nós estamos preparados para gerir, para administrar, quando o Senhor alarga as nossas fronteiras, as nossas propriedades? Será por que o Senhor não tem alargado ainda as nossas fronteiras? Porque Ele está olhando para nós e vê que nós não merecemos essa fidelidade, nós não temos essa fidelidade. Olha nós falando de fidelidade. Então este clamor: alargues as minhas fronteiras, ou abençoes e aumente as minhas, ou a minha propriedade, ele tem um clamor que engloba aspectos espirituais, materiais, físicos.
financeiros, familiares. Esse pedido pode ser entendido como um aumento de oportunidades. Oportunidades. O que leva, eu fico pensando, o que leva um missionário, e às vezes jovem, como o Gabriel, que nós conhecemos aqui, já veio aqui, Gabriel e Isabela, o que leva um casal desse a largar o aconchego do seu lar? As coisas, os shoppings, para ir para lugares que serão discriminados às vezes, e se não são, pelo menos não serão tão reconhecidos como poderiam ser aqui, abraçados talvez. O que leva? Isso acontece e o Senhor alarga suas fronteiras quando você se entrega e reconhece totalmente o senhorio de Deus sobre a sua vida. Muitas vezes, amados, nós temos que fazer uma introspecção e deixar Deus falar conosco se nós estamos preparados para ser mais ou para alcançarmos mais. O filho pródigo é um desses exemplos. Ele tinha tudo, mas o dia que ele achou que podia gerenciar tudo, ele saiu e colocou tudo a perder. Terceira coisa que ele diz: que a tua boa mão me proteja, que seja comigo a tua mão. Esse pedido, irmão, significa que nós queremos estar totalmente na dependência de Deus, porque a mão de Deus, ela simboliza uma série de coisas: a mão que guia, a mão que protege, a mão que segura. E nota que ele fala isso, não por acaso, depois de ele pedir para largar as fronteiras. Então ele disse: eu quero que o Senhor alargue as minhas fronteiras, aumente a minha propriedade, mas a tua mão não saia de perto de mim. Eu acho que eu posso ouvir mais aleluia aí. Isso é tremendo, irmãos. A humildade dele disse assim: olha, eu quero ser o presidente da república, mas eu não quero que a tua mão saia de perto de mim. Eu quero ser o homem mais rico do mundo, mas aí então, pelo amor de Deus, a tua mão não pode sair de perto de mim. Seja comigo. Mas a mão também, às vezes, é para dar um puxão de orelha. Ele aceita, ele diz: e ele diz: a tua mão é uma boa mão. Nessa versão aqui, ele diz: a tua boa mão. Não, ele não está dizendo a sua mão que só faz coisa boa. Não, a tua boa mão. A boa mão é a mão que corrige, é a mão que abençoa, é a mão que faz uma série de coisas. A tua boa mão. Irmãos, nós temos à nossa disposição a boa mão do Senhor. Amém. Isso é tremendo, irmãos. O inimigo não tem isso, o ímpio não tem isso, a boa mão do Senhor. Por quê? Deus é amor, pastor. Não fala uma coisa dessa, a mão do Senhor é para todo mundo. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Por Ele ser misericordioso, Ele respinga bênçãos, Ele dá para as pessoas porque Ele quer dar, porque Ele é amoroso, mas Ele não tem responsabilidade. E muitas vezes, amados, nós não aceitamos que a mão do Senhor nos dirija. Nós pegamos outras mãos. Qual é a mão que tem te guiado? Em que mão você tem segurado? Muitas vezes nós temos mãos à nossa disposição mais fáceis de serem alcançadas. E porque são mais fáceis, nós, não é? Aqui está mais fácil. Mas nem sempre o que está mais próximo é o que te abençoa, é o que te socorre, ou melhor ainda, é a sua solução. Muitas vezes a sua solução está um pouquinho mais longe, porque o Senhor quer que você caminhe com Ele, e nessa caminhada você o conheça. Eu vi um pastor pregando uma vez e falei: interessante, é verdade. O povo queria sair do Egito, mas ele queria ir direto para a terra prometida.
Eles não queriam passar pelo deserto. E quando o Senhor percebeu que eles precisavam deixar no deserto algumas coisas que eram próprias do deserto e do Egito, o Senhor deu volta com eles. E às vezes, amados, isso significa que nós não queremos pagar o preço, nós não queremos caminhar. E hoje nós estamos no século 21, na era do imediatismo. Eu estava vendo uma reportagem, lendo, sobre a internet 5G, que está para chegar, se funcionar igual funciona nos outros países, né? 5G, aí você fala 4G, passa para 5G, 4 para 5 é um pontinho. Mas segundo eu li, numa revista especializada, um artigo especializado, que ela vai ser uma velocidade absurda. E a pessoa compara um filme que você demora 1 hora para baixar no 4G, você vai demorar 1 minuto. 60 vezes mais, ou mais. E já está para entrar a internet via eletricidade. Já está em caráter experimental. Essa, então, é 100 vezes mais a mais nova. Está parecendo aquele versículo da Bíblia que Deus fala assim, estando eles ainda falando, eu já respondi. A gente vai pensar assim, eu vou baixar, já baixou, está ali. Isso nos faz sermos impacientes com as coisas de Deus. Deus não é um Deus tardio, a Bíblia diz, Ele é tardio em irar-se. Deus não é um Deus que... Mas muitas vezes Ele quer caminhar com você para mostrar o aprendizado que Ele tem para você e fazer com que você cresça. Mas nós queremos dar um salto. Não dá para me pegar de helicóptero aqui, se eu me levar lá. Finalmente, a última, ele diz, e não permita que eu seja afligido pelo mal. Me preserves do mal. É fato comprovado, irmãos, que o sucesso traz consigo grandes oportunidades de fracasso. E nós podemos até dizer que ser abençoado é o maior dos perigos, pois tende a reduzir nossa dependência de Deus e nos deixa propensos à arrogância. Eu vou repetir, tem tendência, não estou dizendo que vai acontecer. Pastor, eu sempre fui abençoado, eu sempre prosperei, nunca fui assim, amém. E ore para que não seja, porque o inimigo fica de olho naqueles que são abençoados por Deus para fazer com que eles caiam, porque o tombo de quem é abençoado demais faltou o termo, esse negócio da gente falar mais de 30 idiomas é esse problema, né, que chega agora. Hein? Repercute mais do que se você é uma pessoa normal. Não? Se você é um líder na sua igreja, cuidado, porque o inimigo está de olho. Ele sabe que um tiro no gambá, ele mata um monte de gambazinho que tiver na bolsa. Quantos estão entendendo? E a Bíblia diz assim, a quem muito é dado, muito será cobrado. Às vezes, amados, nós queremos ser líderes. Quero trabalhar na liderança, pastor, mas eu não quero nenhuma responsabilidade. E nós não assumimos responsabilidades. Às vezes nós queremos ser missionários, mas não queremos pagar um preço de saber que tem dia que nós não vamos comer direito, ou vamos chegar num lugar que nós vamos ter que comer carne de macaco, porque é natural que lá coma carne de macaco. Você está preparado? Em outras oportunidades, o que ele está dizendo aqui é que é muito perigoso, embora não devamos abrir mão disto, de pedir bênção, ser abençoado e alargar fronteiras,
sermos prósperos, mas é muito perigoso. Porque a nossa tendência é acreditar que nós agora já estamos no embalo, e às vezes o Senhor desligou da tomada e nós estamos rodando só pelo embalo, igual um ventilador que está rodando, você tira da tomada, ele ainda gira ali a hélice por algum tempo, mas está desligado. A Bíblia mostra vários exemplos disso. Um deles foi Saul. A Bíblia diz que ele tinha cetro de rei, coroa de rei, trono de rei, tinha súditos, mas a Bíblia diz que Deus falou, mas ele no meu coração não é mais o rei. Porque chegou uma hora que ele achou o seguinte, eu sou rei, quem manda sou eu, e manda quem pode, obedece quem tem juízo. E um outro exemplo é o de Josué. Eu imagino que se a televisão estivesse lá hoje, filmando e acompanhando, cobrindo aquela entrada do povo de Deus em Jericó, ia ser uma bomba, um furo de reportagem, um negócio absurdo. Talvez maior do que o homem e a lua, não sei. Eles estão falando isso, estão fazendo 50 anos que o homem foi à lua, né? Não sei, uma reportagem. Como é que pode esse povo andou em volta, não deu um soco, não é uma picaretada, uma marretada, não deu nem um soco. E como é que essa muralha extensa, grossa, espessa, segura, como é que ela desmonta como se fosse geleia? Aí Josué entra lá e diz assim, rapaz, Moisés foi grande, mas Moisés não venceu uma guerra dessa não, o negócio comigo está legal. Aí a seguir vem alguém e diz assim, temos uma outra cidade para tomar, qual é? Ai deles, muito pequenininha. Aí vem alguém e diz assim, eu te sugiro, Josué, não levemos muitas pessoas. Não precisa, leve ali uns 30 mil. E chega. Mas aí, ele não fez como Jabes, que disse, que eu quero que a tua mão seja comigo. Ele ouviu a mão, se é que pode ouvir a mão, né? Ele ouviu, ele atendeu a mão, a inteligência, o caminho, a direção de alguém. Não que não devesse, mas aquela situação não deveria. E levou uma corrida, foram envergonhados, Você conhece a igreja Shalom? Conheço. Eu vou dizer quem estava lá na igreja Shalom. Conheci a igreja Shalom e lá estavam os pastores, Isaías, a Vera, estava o Carlos Alexandre, Marcelo, e geraram Amanda e geraram também a Carol. Tinha também o Handel e a Vanessa. Deles nasceram Giovana e Gabriel. E vai por aí afora. Mas quando chega no teu nome, diz assim, mas agora é sabido que havia uma pessoa que foi fiel a Deus. Essa pessoa, eu não estou dizendo que vocês não sejam, estou dando um exemplo aqui, tanto que eu não vou citar o nome eu creio que todos sejam fiéis a Deus, pelo menos passa pelo meu coração assim, desejo que seja. Ilustre e respeitado da sua tribo, da sua família, do seu convívio. Amados, será que nós estamos plantando isso? Sermos respeitados dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Como você é reconhecido? Depois, como você é reconhecido na sua igreja? Como você é reconhecido pelos seus vizinhos? Como você é reconhecido no seu trabalho? E ele diz, é sabido que esse homem orou a Deus e fez esses 4 pedidos.
mas é também sabido que Deus os atendeu. Que me abençoes, alargues as minhas fronteiras, que seja comigo a tua mão, e me preserves do mal. Eu ensaiei aqui para falar mais tempo sobre as fronteiras, vai passar muito tempo, vou deixar para outra oportunidade. Mas essas fronteiras aqui, elas podem ser abertas, no sentido de convívio. Será que eu estou preparado? Porque quando eu abro as minhas fronteiras para conviver com o vizinho, eu vou encontrar um vizinho chato, egoísta, maldoso. Eu retraio e busco a minha fronteira, ou eu tento resolver para que as minhas fronteiras sejam bênção para aquele vizinho? Se nós queremos crescer em família, nós temos que aprender a conviver com as diferenças, com as críticas e com as pessoas ruins. Deus me deu uma mensagem para domingo que vem. É raro eu ter uma mensagem com uma semana de antecedência. O Senhor me deu. Eu não sei se Ele ficou com dó de mim, que eu vou operar outra vista, outro olho na próxima semana. E nessa mensagem Ele me revela algo que eu sei e que não me lembrava, e que se eu falar para os irmãos, não vou falar agora, vai ser só na pregação, para não quebrar o efeito aí. Você vai dizer, eu sabia disso. E por que que nós sabemos e não fazemos? Os irmãos me cobrem isso, está frisado lá, mas os irmãos, pastor, eu não vi, o que é que o senhor falou? Você tem liberdade, domingo que vem, me perguntar e eu vou dizer, é isso aqui, ó. Olha só isso aqui. Nós não estamos enxergando, nós estamos olhando para os problemas, nós não estamos olhando para Deus. Os problemas estão nos parando, e muitas vezes problemas que nós criamos, mas nós esquecemos de olhar para Deus e para Jesus, que diz, no mundo vocês vão ter muito problema, mas animem-se, eu venci o mundo. Põe a mão no teu coração, seja sincero agora, feche os seus olhos, por favor, seja sincero contigo, não se engane, não tente te enganar, seja sincero contigo. Pai, em nome de Jesus, eu estou agora pedindo por todas estas vidas que estão aqui e aquelas que estão ao alcance desta mensagem pela internet. Pai, quantas pessoas estão com as suas fronteiras mesquinhas, presas, tímidas, enquanto o Senhor quer que a gente espalhe, que a gente amplie, que as demais fronteiras nos enxerguem como sendo propriedades do Senhor. Quem sabe, Senhor, haja aqui nesta manhã pessoas que estão dizendo, Senhor, não sei o que é bênção há muito tempo, eu preciso ser abençoado, Senhor. Mas, Senhor, o que passa no nosso coração? Abençoado para quê? Para vangloriarmos, para usufruirmos simplesmente das bênçãos, ou em nosso coração está o desejo de dizer, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, como cantamos agora, a Deus eu consagro tudo, a minha vida toda está consagrada. Senhor, eu quero pedir para esta igreja, bênçãos que sejam experiências para serem compartilhadas, que as fronteiras de cada um de nós se alarguem, Senhor, seja na comunicação com os nossos irmãos, seja no crescimento espiritual, que nós possamos conhecer mais a Bíblia. O inimigo tem paralisado pessoas que não leem a Bíblia, pessoas que não conseguem estudar a Tua Palavra, porque o diabo sabe que quando estudarem eles serão invencíveis. E o diabo às vezes faz isso conosco, nos dando cansaço, sono, indisposição.
Pai, que nós possamos ver a sua mão sobre a nossa vida, nos livrando de todo mal, porque eu sei que depois dessa colocação nossa, não só da oração, mas da colocação nossa de vida diante de Ti, o Senhor vai nos alargar as fronteiras e vai nos levar a lugares que nunca fomos antes, seja espiritualmente falando, seja financeiramente falando, seja socialmente falando. Nós vamos estar em algum lugar para que o Teu nome seja glorificado através da nossa vida. Por isso nós precisamos que a Tua mão seja conosco e o Senhor nos preserve de todo o mal, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Quantos receberam essa mensagem como sendo do Senhor direto para você? Eu recebi para mim, graças a Deus. Nós vamos consagrar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas.